Brasões, pelourinhos e cruzeiros. Uma página recuperada na história de Pinhel, cidade de Falcão, um património de história e cultura. Brasões. Cidade de Falcão, terra de rei. Pinhel tinha prerrogativas próprias, em que se valorizava a administração concelhia e não era permitida a residência a famílias aristocráticas. Este impedimento caiu em desuso após o século XVI e permitiu que em Pinhel surgissem algumas famílias aristocráticas. Mendes Pereira, Mena Falcão, Corte Real, Metelo e Nápoles, famílias aristocráticas que construíram as casas brazonadas. Falamos de brasões, dos muitos brasões da cidade de Falcão, que marcam e se destacam na paisagem urbana da cidade na atualidade. Na cidade de Falcão, respira-se história. Pelourinhos. Símbolos materiais da autonomia local, quase sempre dada por foral, os pelourinhos, tal como os conhecemos hoje, têm a sua origem no longínquo século XII. Inicialmente, os pelourinhos tomavam a forma de uma coluna de pedra, simples, cravada no chão ou numa pequena rocha, sem quaisquer referências heráldicas. Dada a associação destas estruturas ao cumprimento de pequenas penas criminais, os pelourinhos eram designados como picotas nos seus primórdios. O termo pelo qual conhecemos hoje estas estruturas aparece, segundo alguns autores, apenas no século XVI, quando se assiste à renovação de alguns exemplares que passam a apresentar uma decoração mais cuidada e elementos como a gaiola. Os pelourinhos, enquanto símbolos do poder administrativo e judicial, ocupavam o centro da povoação. As principais ruas confluíam para este local. Cruzeiros. A cruz, símbolo do triunfo da vida sobre a morte, tornara-se um elemento de proteção para as pessoas e para os lugares. Eram proteção perante os malfeitores e maus presságios. A sua edificação visava santificar os locais e os monumentos pagãos, contrários à cristandade. A cruz, que passou a ser vista como símbolo da paixão e morte de Cristo para os cristãos, foi também utilizada como elemento de conversão de pessoas e sacralização de espaços físicos. Associados a realidades comunitárias de exaltação da cruz, os cruzeiros são manifestações de crença e respeito pela religiosidade que marcou e marcam ainda as paisagens rurais e urbanas do concelho de Pinhel desde tempos imemoráveis. São também elementos que permitem compreender as crenças, costumes e tendências artísticas de um povo. De dimensões variadas, na sua maioria maiores que a dimensão humana, evocavam uma ação evangelizadora sobre os locais onde as comunidades pretendiam superar o paganismo e afirmar a cristandade. Tal como no passado, ainda hoje verificamos que existem cruzeiros, que são locais de romagem. Estas estruturas são uma versão atualizada da realidade religiosa ancestral, com origem nas manifestações pagãs, em que se evocavam divindades ligadas aos caminhos. Encruzilhadas davam aos caminhantes a situação de incertezas, locais onde era necessário ter a capacidade de tomar decisões sobre que direção seguir. É neste contexto que muitas vezes se pedia a intervenção divina através de gestos ou de toque numa dessas cruzes. A cruz guia o caminhante. Uma página recuperada na história de Pinhel, cidade de Falcão,